Você já parou para pensar em como Deus fala com você? Nos momentos de dúvidas, desafios ou até mesmo nas pequenas alegrias do dia a dia, Ele está presente, guiando e sussurrando ao nosso coração. Mas em meio ao barulho do mundo e às preocupações que invadem nossa mente, é fácil não perceber sua voz. É por isso que hoje estamos aqui, para juntos aprendermos a identificar os sinais de como Deus se comunica conosco. Ao longo deste vídeo, quero convidar você a refletir sobre a palavra ouvir. Sim, ouvir. Comente esta palavra aqui nos comentários, porque ela simboliza o primeiro passo para nos conectarmos mais profundamente com Deus. Ao compartilhar essa palavra, você não apenas reafirma sua vontade de ouvi-lo, mas também inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Deus fala com você de muitas formas, e este vídeo vai apresentar 25 sinais claros e poderosos, baseados na Bíblia, que podem ajudá-lo a reconhecer a presença de Deus em sua mente. À medida que avançamos, você aprenderá como discernir esses sinais e como aplicá-los em sua vida cotidiana. Vamos explorar juntos como Deus traz paz em meio às tempestades, usa sua consciência para orientá-lo e até mesmo inspira pensamentos que podem transformar decisões importantes. E aqui vai um motivo especial para você permanecer até o final. O último sinal pode ser exatamente o que você precisa para finalmente encontrar a paz que tanto busca. Mas antes de seguirmos, quero fazer um pedido especial a você. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Essa simples ação faz uma grande diferença, ajudando a levar esta mensagem a outras pessoas que também estão buscando respostas na palavra de Deus. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém especial. Você pode ser o canal para transformar a vida de alguém hoje. Vivemos tempos desafiadores e talvez você esteja passando por algo que o fez buscar mais de Deus. Pode ser uma dúvida, uma perda ou apenas o desejo de sentir mais profundamente sua presença. Saiba que Deus está falando com você mesmo agora, enquanto assiste a este vídeo. Ele conhece suas dores, suas perguntas e suas esperanças, e está usando esse momento para se conectar ao seu coração. Agora, pare e reflita comigo. O que você acredita que Deus está tentando ensinar a você neste momento? Pense nisso enquanto seguimos juntos. E lembre-se de compartilhar nos comentários. Sua experiência pode tocar e inspirar outras pessoas a ouvirem a voz de Deus de maneira mais clara e transformadora. Fique nesse vídeo até o final, porque há algo especial reservado que pode trazer clareza para o que você está enfrentando hoje. E no final, iremos fazer uma oração poderosa, especial para a sua vida no final desse vídeo. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 25 sinais incríveis de como Deus fala com você através da sua mente. Cada um desses sinais está fundamentado na Bíblia e traz reflexões práticas que podem transformar a maneira como você se conecta com Deus no dia a dia. Vamos explorar como Ele traz paz em momentos de caos, ilumina seus pensamentos com ideias inesperadas e usa sua consciência para guiá-lo a tomar as melhores decisões. Esses sinais não são apenas palavras, mas ferramentas para você reconhecer e fortalecer sua relação com o Pai. À medida que mergulhamos em cada um deles, você perceberá como a voz de Deus está presente em situações simples e cotidianas, muitas vezes de formas que passam despercebidas. Agora, antes de continuarmos, quero pedir que comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vamos juntos celebrar como a palavra de Deus está alcançando pessoas em diferentes lugares, formando uma grande corrente de fé e esperança. E por fim, prepare-se para um momento especial no final deste vídeo, porque o último sinal pode ser exatamente o que você precisa para renovar sua fé e trazer mais clareza sobre os planos de Deus para a sua vida. Sinal 1. Deus fala com você através da paz interior. Você já se perguntou como, em meio ao caos,
pode surgir uma paz que simplesmente não faz sentido humano. Essa sensação não é coincidência. Deus usa a paz como um dos sinais mais claros de sua presença em nossa mente. Em Filipenses 4:7, a Bíblia nos lembra: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não significa que os problemas desaparecerão, mas que você será capaz de enfrentá-los com serenidade, porque confia que Deus está no controle. Pense, por que essa paz é tão poderosa? Ela nos ensina que Deus está presente em todas as circunstâncias, guiando nossos passos e protegendo nossos corações contra a dúvida e o medo. Para aplicar esse sinal na sua vida, comece com uma oração simples, entregando seus medos a Deus e pedindo que Ele substitua sua ansiedade por paz. Outra prática é meditar em versículos que falam sobre a paz de Deus, como Isaías 26:3. "Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia." Também é importante lembrar-se de respirar fundo e silenciar sua mente quando sentir o caos ao seu redor, buscando a calma que só Deus pode proporcionar. Um exemplo prático disso é a história de Ana na Bíblia. Ela enfrentava o sofrimento da esterilidade, mas encontrou paz ao derramar seu coração em oração diante de Deus no templo. Apesar de sua situação não mudar imediatamente, ela saiu dali com uma tranquilidade inexplicável, confiando que Deus ouviria seu clamor. E você, já experimentou essa paz que vai além do que a mente pode compreender? Comente aqui e compartilhe um momento em que Deus trouxe serenidade à sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a também buscar essa conexão com Ele. E agora, deixe-me perguntar, se a paz é um dos sinais mais claros da presença de Deus, quais outras formas Ele pode usar para falar com você? Fique conosco, porque o próximo sinal pode trazer ainda mais clareza sobre como Deus age diretamente na sua mente e no seu coração. Enquanto refletimos sobre essa mensagem, que tal ajudar outras pessoas a também receberem essa palavra? Deixe sua curtida e inscreva-se no canal para espalhar essa bênção e comente de onde você está assistindo. Sinal 2. Deus fala com você por meio da consciência. Você já teve aquele momento em que, ao se deparar com uma escolha, sentiu uma voz interior indicando o que é certo ou errado? Esse é um dos sinais mais profundos de como Deus fala conosco, por meio da consciência. Em Romanos 2:14 e 15, a Bíblia nos ensina: "Quando os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei exige, tornam-se lei para si mesmos." Essa passagem mostra que Deus colocou em nós uma bússola moral, um guia interno que nos ajuda a discernir o certo do errado, mesmo sem conhecimento prévio de suas leis. Por que essa consciência é tão significativa? Ela é um lembrete de que Deus não nos abandona em nossas decisões, mas nos equipa para viver de acordo com sua vontade. Mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia podem ouvir a voz de Deus em suas consciências, porque Ele nos criou à sua imagem, com a capacidade de distinguir o bem do mal. Esse senso interno de justiça e retidão é um reflexo direto do caráter divino. Mas como podemos aplicar esse sinal na prática? Primeiro, precisamos aprender a silenciar as distrações externas. Reserve momentos de silêncio para ouvir essa voz interior e pedir discernimento em oração. Em seguida, pratique a obediência. Quando sua consciência indicar algo, mesmo que seja desafiador, confie que Deus está guiando seus passos. Por exemplo, você pode sentir um impulso para ajudar alguém em necessidade, mesmo sem ser conveniente. Isso é Deus moldando seu coração para refletir seu amor. Por último, alinhe sua consciência com a palavra de Deus. Leia as Escrituras regularmente para que seus pensamentos sejam cada vez mais influenciados por seus ensinamentos. Uma metáfora que pode ilustrar essa ideia é imaginar sua consciência como um alarme interno.
Assim como o alarme de um relógio nos desperta para a realidade, a consciência desperta nosso espírito para a vontade de Deus. Ignorar esse alarme pode nos levar a escolhas que nos afastam do caminho certo, mas ouvi-lo nos mantém alinhados com os planos divinos. Agora, reflita comigo. Quando foi a última vez que você ouviu sua consciência lhe apontar o caminho certo? Talvez tenha sido em uma decisão difícil ou em um momento de dúvida. Compartilhe nos comentários como Deus tem usado sua consciência para falar com você. Seu testemunho pode inspirar outros a também ouvirem essa voz divina. E agora, vamos explorar juntos outro sinal profundo e transformador. Se Deus usa nossa consciência para guiar nossos passos, que outras maneiras Ele pode utilizar para falar conosco? Prepare-se, porque o próximo sinal pode surpreendê-lo com sua simplicidade e profundidade. Sinal 3. Deus fala com você colocando ideias em sua mente. Você já teve um momento em que uma ideia surgiu do nada, mas parecia ser a resposta exata que você precisava? Aqueles pensamentos que trazem soluções, esperança ou direcionamento em momentos difíceis podem ser um sinal claro de que Deus está falando com você. Em Filipenses 2:13 lemos: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo nos ensina que Deus não apenas nos dá a capacidade de agir, mas também planta em nós os desejos e ideias que estão alinhados com sua vontade. Ele inspira nossa mente com pensamentos que podem parecer simples, mas têm o poder de transformar situações e trazer clareza para nossas decisões. Mas por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Isso nos mostra que Ele deseja uma parceria conosco. Ao colocar pensamentos em nossa mente, Deus nos envolve ativamente em seus planos, convidando-nos a agir de acordo com sua vontade. Esses pensamentos podem surgir durante a leitura da Bíblia, em um momento de oração, ou até mesmo no meio de uma situação cotidiana. Para aplicar esse sinal em sua vida, comece pedindo a Deus que guie seus pensamentos. Faça orações específicas como: Senhor, coloque em minha mente as ideias que vêm de Ti e me ensine a discerni-las. Outro ponto importante é praticar a atenção plena. Quando pensamentos inesperados surgirem, pergunte a si mesmo: isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso reflete o amor, a paz e a justiça de Deus? Essa avaliação o ajudará a reconhecer o que vem de Deus e o que pode ser apenas distração. Uma história que ilustra bem esse sinal é a de Neemias, um servo de Deus que recebeu uma ideia específica em seu coração: reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias 2:12 nos conta que ele não revelou a ninguém o que Deus havia colocado em seu coração para fazer. Esse pensamento transformou a história do povo de Israel, mostrando que uma ideia inspirada por Deus pode impactar muitas vidas. E você? Já teve aquele momento em que uma ideia inesperada trouxe a solução ou direção que você tanto precisava? Pode ter sido um pensamento simples, como ajudar alguém ou tomar uma decisão corajosa, mas que teve um grande impacto em sua vida ou na de outros. Compartilhe nos comentários sua experiência. Seu testemunho pode ser uma inspiração para aqueles que ainda estão aprendendo a ouvir a voz de Deus. Agora, se Deus pode usar ideias para guiar nossas ações, quais outras formas Ele utiliza para se comunicar conosco? No próximo sinal, veremos algo ainda mais profundo e tocante que pode transformar completamente sua visão sobre a presença de Deus em sua vida. Sinal 4. Deus fala com você através de lembranças de versículos bíblicos. Já aconteceu de, em meio a uma situação difícil, um versículo vir à sua mente e trazer exatamente o conforto ou a direção de que você precisava. Isso não é apenas uma coincidência. É o Espírito Santo trabalhando em você, trazendo à memória as palavras de Deus para guiá-lo. Jesus nos ensinou em João 14:26.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Essa promessa nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Deus, através do Espírito Santo, nos ajuda a lembrar das palavras de Jesus no momento exato em que mais precisamos delas. Ele usa a Bíblia, não como um livro distante, mas como uma fonte viva e ativa em nossas vidas, capaz de nos orientar mesmo nas situações mais desafiadoras. Mas por que Deus usa versículos para falar conosco? Porque a Bíblia é sua palavra eterna, e suas verdades são aplicáveis a qualquer situação. Ao trazer um versículo à mente, Deus está nos chamando para confiar em sua sabedoria e nos lembrando de suas promessas, que nunca falham. Como aplicar esse sinal na prática? Primeiro, familiarize-se com a palavra de Deus. Leia regularmente, mesmo que sejam pequenos trechos, para que os versículos estejam gravados em sua mente. Assim, o Espírito Santo terá algo para trazer à tona quando você precisar. Segundo, medite nos versículos que falam diretamente aos seus desafios atuais. Por exemplo, se você está ansioso, concentre-se em passagens como Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E por último, confie. Quando um versículo surgir em sua mente, não o ignore. Reflita sobre o que ele pode estar dizendo em relação à sua situação. Um exemplo poderoso está na vida de Jesus. Quando ele foi tentado no deserto, respondeu a cada tentação com um versículo da palavra de Deus. Jesus nos mostrou que as Escrituras não são apenas para conhecimento, mas uma arma espiritual que nos fortalece e nos direciona. Assim como ele lembrou das Escrituras naquele momento crucial, podemos confiar que Deus fará o mesmo conosco. E você já experimentou um momento em que um versículo trouxe consolo ou direção inesperada? Compartilhe nos comentários como Deus usou sua palavra para falar com você. Essa experiência pode ser um testemunho poderoso para outras pessoas que precisam desse mesmo conforto e direção. E agora, se Deus fala com você trazendo à memória sua palavra, que outras formas Ele usa para se comunicar com seu coração? Continue conosco, porque o próximo sinal revela uma conexão ainda mais profunda com a voz de Deus em sua vida. Sinal 5. Deus fala com você pelas respostas em orações. Quantas vezes você já se perguntou se suas orações estão realmente sendo ouvidas? A verdade é que Deus não apenas ouve, mas também responde, muitas vezes trazendo clareza e entendimento diretamente à sua mente. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz uma promessa poderosa. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa promessa nos assegura que a oração é uma conversa viva com Deus, um canal direto para receber suas instruções e revelações. No entanto, as respostas de Deus nem sempre chegam da forma que esperamos. Às vezes, Ele nos dá exatamente o que pedimos. Outras vezes, a resposta vem em forma de sabedoria, paz ou uma direção clara para seguir. Mas por que Deus escolhe falar conosco por meio das orações? Porque a oração é uma expressão de nossa fé e dependência dEle. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, reconhecemos que Ele é a fonte de tudo o que precisamos. Ele responde para nos lembrar que está no controle, mesmo quando não entendemos suas ações imediatamente. Como você pode identificar as respostas de Deus em suas orações? Primeiro, esteja atento aos pensamentos ou sensações que surgem durante ou após a oração. Deus pode plantar uma ideia em sua mente, trazer paz ao seu coração ou até mesmo abrir portas que você não esperava. Segundo, mantenha um diário de oração. Escreva seus pedidos e acompanhe como Deus está respondendo ao longo do tempo. Muitas vezes, as respostas são mais evidentes quando olhamos para trás. Por último, confie no tempo de Deus. Ele pode não responder imediatamente ou da forma que você imagina,
mas sempre responde de maneira perfeita. Um exemplo poderoso de oração respondida está na vida de Daniel. Ele orou pedindo sabedoria para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, e Deus revelou a resposta em uma visão durante a noite. Essa experiência não apenas mostrou a fidelidade de Deus, mas também transformou a vida de Daniel e impactou todo o reino. Assim como Daniel, você pode experimentar respostas claras de Deus quando busca sua orientação com fé. Agora, reflita comigo. Você já reconheceu uma resposta de Deus em sua vida? Talvez tenha sido um sim, um não, ou até um espere. Seja como for, essas respostas são sinais de que Deus está guiando seus passos. Compartilhe nos comentários uma experiência em que você sentiu que Deus respondeu à sua oração. Seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que estão esperando por uma resposta. E se Deus fala conosco através das orações, quais outras maneiras Ele utiliza para nos guiar? No próximo sinal, exploraremos uma forma extraordinária de comunicação que pode trazer ainda mais clareza à sua relação com o Pai. Sinal 6. Deus fala com você por meio de sonhos inspirados. Você já acordou de um sonho, sentindo que ele tinha algo especial, algo que parecia mais do que simples imaginação? Deus pode usar sonhos como uma maneira poderosa de comunicar suas mensagens, guiando-nos, advertindo-nos ou nos confortando em momentos de necessidade. A Bíblia nos ensina em Jó 33:15, num sonho, numa visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens enquanto dormem em suas camas. Essa passagem nos lembra que Deus é soberano até mesmo sobre nossos momentos de descanso. Ele usa os sonhos para nos alcançar quando nossas mentes estão mais calmas, livres das distrações do dia a dia. No silêncio da noite, o Pai nos dá vislumbres de sua vontade, nos toca com suas mensagens e nos inspira com sua sabedoria. Mas por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque os sonhos podem nos impactar de forma única, tocando não apenas nossa mente, mas também nosso coração e espírito. Quando estamos vulneráveis e receptivos, Deus usa os sonhos para revelar verdades que talvez não entenderíamos de outra forma. Ele pode nos mostrar direções, advertir sobre perigos ou até confirmar decisões importantes. Para reconhecer quando um sonho é inspirado por Deus, é importante estar atento aos detalhes e ao significado dele. Primeiramente, ore ao acordar, pedindo ao Espírito Santo discernimento para entender o que o sonho pode estar revelando. Segundo, anote os detalhes que conseguir lembrar. Muitas vezes, a interpretação surge com o tempo, à medida que buscamos respostas na palavra de Deus. E terceiro, compare o sonho com os princípios bíblicos. Deus nunca contradiz sua palavra, então um sonho divino estará sempre alinhado às Escrituras. Um exemplo poderoso está na vida de José, o filho de Jacó. Seus sonhos proféticos sobre seu futuro foram fundamentais para o plano de Deus em sua vida. Mesmo enfrentando rejeição e sofrimento, José se agarrou às promessas que Deus revelou em seus sonhos, e no momento certo, elas se cumpriram de forma gloriosa. Assim como José, podemos confiar que Deus usa sonhos para nos guiar e fortalecer nossa fé. Agora, pense por um momento. Você já teve um sonho que parecia mais do que apenas um reflexo do seu dia? Talvez tenha sido um aviso, um consolo ou até uma confirmação de algo que você vinha pedindo a Deus. Compartilhe nos comentários sua experiência com sonhos que marcaram sua vida. Eles podem inspirar outras pessoas a prestar mais atenção em como Deus fala através desse canal tão especial. E se Deus fala conosco em sonhos, o que mais Ele pode usar para se conectar ao nosso coração? No próximo sinal, veremos como Ele transforma até mesmo as situações mais inesperadas em uma maneira de comunicar seu amor e propósito para nós. Sinal 7. Deus fala com você, dando direções claras.
Já sentiu que uma ideia ou pensamento surgiu de forma tão específica e o levou a tomar uma decisão que parecia impossível de ignorar? Isso pode ser Deus falando diretamente com você, dando direções claras para a sua vida. Em Isaías 30, 21, lemos: "E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele." Essa promessa nos lembra que Deus não nos deixa perdidos ou sem rumo. Ele nos orienta em meio às incertezas, colocando pensamentos em nossa mente que nos apontam para o caminho certo. Essas direções podem vir em momentos de oração, reflexão ou até em situações inesperadas. Quando buscamos sua vontade, Deus nos guia com precisão. Por que Deus escolhe falar de forma tão específica? Porque Ele deseja que caminhemos alinhados com seus planos. Direções claras são uma forma de nos proteger de escolhas erradas e de nos aproximar do propósito que Ele tem para a nossa vida. No entanto, reconhecer essas direções requer sensibilidade espiritual e disposição para obedecer, mesmo que a escolha não pareça fácil ou lógica no momento. Para aplicar esse sinal em sua vida, comece pedindo a Deus que revele sua vontade de maneira clara. Ore com sinceridade, dizendo: Senhor, mostre-me o caminho que devo seguir. Depois, esteja atento aos pensamentos que surgem e aos sentimentos de paz ou inquietação que acompanham suas decisões. Deus frequentemente confirma sua direção, trazendo tranquilidade ao coração. Por último, confie e haja. Quando sentir que Deus está direcionando você, dê o primeiro passo com fé, mesmo que os detalhes ainda não estejam totalmente claros. Um exemplo poderoso de direções claras está na história de Filipe, em Atos 8, 26, 29. O Espírito Santo disse a Filipe para se aproximar da carruagem de um oficial etíope que lia o livro de Isaías. Filipe obedeceu imediatamente, o que resultou em uma conversa que levou aquele homem à fé em Jesus. Esse evento nos ensina que ouvir e agir conforme as direções de Deus pode ter um impacto eterno. E quanto a você, já sentiu que Deus colocou em sua mente uma ideia ou direção tão clara que você não pôde ignorar? Talvez tenha sido algo simples, como ligar para alguém em um momento de necessidade, ou uma decisão importante que mudou o curso da sua vida. Compartilhe nos comentários sua experiência. Sua história pode encorajar outras pessoas a buscar e confiar nas direções que Deus dá. Se Deus nos guia com clareza em nossos caminhos, que outras maneiras Ele utiliza para nos aproximar de sua vontade? No próximo sinal, exploraremos como Deus nos corrige e redireciona com amor, mesmo quando nos desviamos de seus planos. Sinal 8. Deus fala com você por meio da convicção do Espírito Santo. Você já sentiu um peso no coração ou uma inquietação que parecia apontar para algo que precisava ser corrigido em sua vida? Essa é uma das formas mais claras de Deus falar conosco, por meio da convicção do Espírito Santo. Em João 16, 8, Jesus nos ensina: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." O Espírito Santo age como um conselheiro e guia espiritual, ajudando-nos a discernir o que é certo e errado. Ele corrige nossos caminhos com amor, não para nos condenar, mas para nos levar de volta ao centro da vontade de Deus. Essa convicção não é uma acusação, mas uma oportunidade para crescimento e restauração. Mas por que Deus escolhe nos corrigir dessa forma? Porque Ele nos ama e deseja que vivamos uma vida plena e alinhada com seus propósitos. A convicção do Espírito Santo é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Mesmo quando erramos, Deus nos chama de volta, mostrando que sempre há um caminho para a reconciliação. Como aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, esteja aberto a reconhecer quando algo está errado. O Espírito Santo fala suavemente, mas com firmeza. Se você sentir uma inquietação ou culpa persistente, ore pedindo discernimento. Pergunte: Senhor, o que o Espírito Santo está tentando me mostrar? Segundo, não resista à correção. Aceite-a como um ato de amor de Deus, que deseja o melhor para você.
Por último, haja rapidamente. Quando o Espírito Santo revelar algo, tome medidas para corrigir o curso. Isso pode significar pedir perdão a alguém, mudar um comportamento ou buscar orientação na palavra de Deus. Um exemplo bíblico poderoso está na vida de Davi. Após pecar contra Deus ao tomar Batseba e mandar matar Urias, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Davi, movido pela convicção do Espírito Santo, reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente, como vemos no Salmo 51. Essa história nos ensina que a convicção divina não é para nos destruir, mas para nos transformar. E você já sentiu que Deus estava corrigindo seus passos, chamando-o de volta ao caminho certo? Talvez tenha sido em um momento em que percebeu que precisava mudar uma atitude ou confessar algo diante de Deus. Compartilhe nos comentários como o Espírito Santo já trabalhou em sua vida, pois seu testemunho pode ser uma fonte de encorajamento para outros. Se Deus usa o Espírito Santo para corrigir e redirecionar nossos passos, quais outras formas Ele utiliza para nos guiar? No próximo sinal, veremos como Deus trabalha até no silêncio, ensinando-nos a confiar e esperar em sua presença. Sinal 9. Deus fala com você através de momentos de reflexão silenciosa. Você já experimentou a profundidade do silêncio? Aquele momento em que tudo ao seu redor parece se aquietar e sua mente finalmente encontra um espaço para refletir? No silêncio, Deus frequentemente nos fala de maneira poderosa, tocando nosso coração e trazendo clareza às nossas dúvidas. Em Salmos 46:10, somos chamados a aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa passagem nos convida a um estado de tranquilidade e confiança, onde podemos ouvir a voz suave e sussurrante de Deus. No barulho do dia a dia, é fácil perder essa conexão, mas quando escolhemos desacelerar, o silêncio se torna um espaço sagrado para que Deus trabalhe em nossa mente e em nosso espírito. Por que Deus escolhe o silêncio para falar? Porque o silêncio nos ensina a confiar nele, sem distrações ou ruídos externos. É no silêncio que aprendemos a depender completamente de sua presença e a reconhecer que Ele é Deus, soberano e fiel em todas as circunstâncias. Como aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, crie momentos regulares de silêncio. Separe alguns minutos todos os dias para estar em quietude diante de Deus. Não é necessário um lugar especial. Pode ser em sua casa, no trabalho ou até em um parque. Segundo, durante esses momentos, concentre-se em um versículo bíblico ou em uma simples oração como: Senhor, fale comigo, estou ouvindo. Terceiro, confie no que surgir. Deus pode trazer à sua mente uma resposta, uma direção ou até mesmo apenas paz. Um exemplo bíblico poderoso é o de Elias no Monte Horebe. Em 1 Reis 19, 11 e 13, Elias estava buscando ouvir a voz de Deus. Primeiro veio um vento forte, depois um terremoto e, em seguida, um fogo. No entanto, Deus não estava em nenhum deles. Ele falou com Elias em um sussurro suave. Essa história nos ensina que Deus muitas vezes se manifesta em momentos de silêncio, quando estamos prontos para ouvir. Agora pense, quantas vezes você já buscou respostas em meio ao barulho, mas as encontrou no silêncio? Talvez tenha sido um momento de paz após uma oração, ou uma clareza que veio enquanto você refletia em quietude. Esses momentos são preciosos e podem transformar nossa relação com Deus. Compartilhe nos comentários como você já experimentou a presença de Deus no silêncio. Sua história pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Se Deus usa o silêncio para se comunicar conosco, que outras maneiras Ele utiliza para nos guiar? No próximo sinal, exploraremos como Ele usa nossa criatividade e soluções inesperadas para revelar sua vontade e propósito em nossas vidas. O que está por vir pode ser a resposta que seu coração tanto precisa. Não saia antes de ouvir essa parte que conecta tudo de maneira única. Sinal 10. Deus fala com você, inspirando criatividade,
para resolver problemas. Já aconteceu de você estar diante de uma situação difícil, sem saber o que fazer, e de repente, uma solução criativa surgir em sua mente? Esse momento de inspiração pode ser um sinal claro de que Deus está falando com você. Em Tiago 3,17 lemos: "Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera." Esse versículo nos lembra que a verdadeira sabedoria não é apenas prática, mas também cheia de pureza e paz, características que refletem o caráter de Deus. Quando Ele nos inspira, suas ideias não apenas resolvem problemas, mas também glorificam seu nome e trazem frutos para nossas vidas e para os outros ao nosso redor. Por que Deus escolhe usar a criatividade como meio de comunicação? Porque Ele é o Criador. Desde o início, Deus demonstrou sua criatividade ao formar o universo e tudo o que nele existe. Quando nos dá ideias inovadoras, Ele está compartilhando parte de sua própria essência conosco, mostrando-nos que podemos ser agentes de mudança e transformação. Para aplicar esse sinal em sua vida, comece pedindo a Deus por sabedoria criativa. Em situações difíceis, ore assim: "Senhor, ilumine minha mente com ideias que venham de Ti." Em seguida, esteja disposto a ouvir e anotar qualquer pensamento ou ideia que surja. Deus, muitas vezes, usa meios simples para trazer soluções que pareciam impossíveis. Por último, coloque essas ideias em prática com fé, sabendo que elas vêm de uma fonte divina. Um exemplo poderoso de criatividade inspirada por Deus está na vida de José, no Egito. Após interpretar os sonhos do faraó sobre os 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, José propôs um plano detalhado para armazenar grãos durante os anos de abundância. Essa ideia não apenas salvou o Egito da fome, mas também trouxe provisão para muitas outras nações. Essa história nos mostra como a criatividade dada por Deus pode trazer soluções práticas que impactam vidas de forma significativa. Agora reflita. Já passou por um momento em que uma ideia aparentemente simples resolveu um problema complicado? Talvez tenha sido algo no trabalho, em sua família ou até mesmo em um projeto pessoal. Esses momentos de inspiração não são coincidências, mas presentes de Deus. Compartilhe nos comentários como Deus já usou a criatividade para guiá-lo em uma situação difícil. Sua experiência pode encorajar outras pessoas a buscar sabedoria do alto. Se Deus nos inspira com criatividade para resolver problemas, que outras maneiras Ele utiliza para se comunicar conosco? No próximo sinal, veremos como Ele nos adverte sobre situações e escolhas, sempre buscando nos proteger e guiar com amor. Sinal 11. Deus fala com você através de advertências mentais. Você já teve aquela sensação repentina de que algo não estava certo, como se uma voz interior estivesse alertando para um perigo ou uma escolha errada? Isso pode ser Deus falando com você, protegendo-o de situações prejudiciais. Em 2 Crônicas 15:1, vemos um exemplo claro. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Nesse momento, Azarias recebeu uma mensagem clara de Deus para advertir o povo sobre suas atitudes e o perigo de se afastarem de seus caminhos. Deus frequentemente usa advertências mentais para nos proteger e nos manter alinhados com sua vontade. Essas advertências podem surgir como uma inquietação em nosso espírito, uma ideia persistente ou até mesmo um sentimento de desconforto em relação a uma decisão que estamos prestes a tomar. É a maneira de Deus nos chamar a atenção, muitas vezes antes que possamos perceber os riscos à nossa frente. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele nos ama e deseja o nosso bem. Suas advertências não são para nos punir, mas para nos proteger de consequências que poderiam nos afastar de seus planos. Ele vê o que nós não conseguimos enxergar e usa sua sabedoria para nos guiar em segurança.
Para aplicar esse sinal em sua vida, é importante prestar atenção às advertências que surgem em sua mente. Primeiro, ore pedindo discernimento. Quando sentir uma inquietação ou dúvida sobre algo, pergunte a Deus: Senhor, isso vem de ti? O que o Espírito Santo está tentando me mostrar? Segundo, confie nesses alertas. Muitas vezes, ignoramos as advertências de Deus porque elas desafiam nossos desejos ou planos, mas ouvir sua voz pode evitar grandes problemas. Por último, alinhe essas advertências com a palavra de Deus. Se o alerta que você sente está de acordo com os princípios bíblicos, é um forte sinal de que vem de Deus. Um exemplo prático disso está na vida do apóstolo Paulo. Em Atos 16, 6, 7, Paulo e seus companheiros tentaram pregar na província da Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Esse bloqueio pode ter parecido frustrante no momento, mas foi uma advertência divina que os levou a pregar na Macedônia, onde Deus tinha grandes planos para eles. Assim como Paulo, podemos confiar que as advertências de Deus nos direcionam para algo maior. E quanto a você, já experimentou um momento em que sentiu que Deus estava advertindo sobre uma decisão ou situação? Talvez tenha sido algo pequeno, mas que evitou um grande problema no futuro. Compartilhe nos comentários como Deus já usou advertências mentais para guiá-lo. Sua experiência pode ajudar outros a prestar mais atenção à voz de Deus. Se Deus nos alerta para nos proteger, que outras maneiras Ele utiliza para nos guiar e fortalecer? No próximo sinal, veremos como Ele planta desejos em nosso coração que refletem sua vontade e propósito para nossas vidas. Sinal 12. Deus fala com você pelos desejos do coração, em alinhamento com sua vontade. Você já sentiu um desejo profundo em seu coração que parecia vir de um lugar maior, um anseio que ao mesmo tempo trazia propósito e paz? Muitas vezes, esses desejos não são simples vontades humanas, mas sementes plantadas por Deus, alinhadas ao que Ele deseja realizar em sua vida. Em Salmos 37:4, encontramos essa promessa: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E esse versículo nos mostra que quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, nossos desejos começam a refletir os planos que Ele tem para nós. Isso não significa que Deus atende qualquer desejo, mas sim que Ele alinha nosso coração ao dele, fazendo com que queiramos aquilo que está em conformidade com sua vontade perfeita. Por que Deus fala conosco por meio dos desejos do coração? Porque Ele nos criou com talentos, paixões e propósitos únicos. Quando nossos desejos estão alinhados com sua vontade, somos movidos por uma força maior, que nos direciona a cumprir o chamado que Ele preparou para nós. Esses desejos podem se manifestar como o desejo de ajudar outras pessoas, de investir em um projeto para sua glória, ou de buscar mudanças que reflitam sua bondade. Como identificar esses desejos em sua vida? Primeiro, deleite-se no Senhor. Dedique tempo à oração e à leitura da Bíblia, deixando que Ele transforme seu coração. Segundo, examine seus desejos. Pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Beneficia outras pessoas? Está de acordo com os ensinamentos bíblicos? Quando os desejos trazem paz, propósito e estão alinhados à palavra, é provável que sejam de Deus. Por último, haja com fé. Confie que Deus é quem planta e realiza esses desejos e dê os passos necessários para colocá-los em prática. Um exemplo poderoso está na vida de Neemias. Ele sentiu um desejo ardente de reconstruir os muros de Jerusalém, um anseio que parecia impossível em meio às suas responsabilidades como copeiro do rei. No entanto, Neemias buscou a Deus em oração e confiou que aquele desejo vinha do Senhor. O resultado foi um grande projeto concluído, que não apenas restaurou a cidade, mas também fortaleceu a fé do povo. Agora pense, você tem algum desejo em seu coração que sente ser maior do que você mesmo, algo que glorifica a Deus e reflete seu amor?
Compartilhe nos comentários como Deus tem trabalhado em seus desejos e sonhos. Sua experiência pode encorajar outras pessoas a buscar a vontade de Deus em suas próprias vidas. E se Deus planta desejos em nossos corações, que outras maneiras Ele utiliza para nos guiar em seu propósito? No próximo sinal, exploraremos como Ele nos encoraja e fortalece espiritualmente em momentos de fraqueza e dúvida. Assim como essa mensagem está falando ao seu coração, permita que ela também alcance outros. Deixe seu like e inscreva-se no canal para multiplicar essa luz e comente de onde você está assistindo para sabermos onde essa mensagem está chegando. Sinal 13. Deus fala com você por meio de encorajamento espiritual. Em momentos de fraqueza, você já sentiu uma força repentina, como se algo maior estivesse sustentando você? Esse encorajamento espiritual é uma das formas mais claras de Deus falar conosco, fortalecendo nossa mente e nosso espírito. Em 2 Timóteo 1:7, encontramos a poderosa afirmação: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse versículo nos lembra que Deus não nos criou para vivermos em medo ou dúvida. Ele nos equipa com tudo o que precisamos para enfrentar desafios, poder para agir, amor para guiar nossas escolhas e equilíbrio para tomar decisões sábias. Quando nos sentimos fracos, Deus nos renova com seu encorajamento, nos mostrando que não estamos sozinhos e que Ele está no controle. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele conhece nossas fraquezas e sabe que, por nós mesmos, não conseguimos superar certas situações. Sua força é derramada em nossos momentos de maior vulnerabilidade, provando que Ele é fiel e poderoso para nos sustentar. Esse encorajamento espiritual nos dá confiança para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Como aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, reconheça sua dependência de Deus. Em tempos de fraqueza, ore assim: Senhor, renova minhas forças, encha-me com teu poder e tua paz. Segundo, medite em versículos que reforçam o encorajamento espiritual, como Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Por último, confie na presença de Deus em meio às dificuldades. Ele não apenas o encoraja, mas também o guia em cada passo. Um exemplo bíblico claro de encorajamento espiritual está na vida de Josué. Quando foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele poderia ter sido consumido pelo medo e pela insegurança. No entanto, Deus o encorajou repetidamente, dizendo: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Esse encorajamento capacitou Josué a liderar com confiança e a cumprir o propósito de Deus. Agora pense, você já experimentou o encorajamento de Deus em um momento de dificuldade? Talvez tenha sido uma palavra que veio ao seu coração, um versículo que trouxe conforto, ou até mesmo o apoio inesperado de alguém em um momento crítico. Compartilhe nos comentários como Deus já o fortaleceu espiritualmente. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para confiar em Deus em tempos de fraqueza. Se Deus nos encoraja espiritualmente, que outras maneiras Ele utiliza para nos fortalecer e guiar? No próximo sinal, veremos como Ele amplia nossa perspectiva para enxergarmos além dos problemas imediatos e entendermos seu propósito maior. Sinal 14. Deus fala com você através de uma visão ampliada dos problemas. Você já passou por um momento em que, no meio de um problema aparentemente insuperável, de repente conseguiu enxergar além do sofrimento e perceber um propósito maior? Deus frequentemente nos ajuda a ver nossos desafios sob uma nova perspectiva, ampliando nossa visão para compreender que Ele está agindo em todas as coisas.
Romanos 8:28 nos lembra dessa poderosa verdade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa promessa nos assegura que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos entender os motivos por trás de nossos desafios. Ele usa cada situação, mesmo as mais difíceis, para cumprir seus propósitos em nossa vida. Quando pedimos por sua orientação, Deus abre nossos olhos espirituais, ajudando-nos a enxergar os problemas como oportunidades de crescimento, aprendizado e fortalecimento da fé. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele deseja nos ensinar a confiar em sua soberania e nos moldar à sua imagem. Ao nos dar uma visão ampliada dos problemas, Deus nos ajuda a enxergar além da dor e a reconhecer que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está trabalhando para o nosso bem. Como aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, quando estiver enfrentando um problema, peça a Deus por sabedoria e perspectiva. Ore assim: Senhor, mostre-me o que posso aprender nesta situação e como isso se encaixa em teu plano maior. Segundo, confie em suas promessas. Mesmo que não entenda o motivo de imediato, lembre-se de que Deus está trabalhando em seu favor. Por último, pratique a gratidão. Agradeça a Deus, mesmo em meio às dificuldades, reconhecendo que Ele está agindo para transformar o mal em bem. Um exemplo poderoso desse sinal está na história de José. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou anos de sofrimento e injustiça. No entanto, ao se tornar governador do Egito, ele reconheceu que Deus tinha usado tudo aquilo para salvar muitas vidas. Em Gênesis 50:20, José declarou: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa perspectiva ampliada o ajudou a perdoar seus irmãos e a ver a mão de Deus em cada etapa de sua jornada. Agora reflita. Você já passou por uma situação em que no momento parecia impossível de entender, mas depois percebeu como Deus estava agindo para o seu bem? Talvez tenha sido um atraso que o livrou de algo pior, ou uma dificuldade que o preparou para algo maior. Compartilhe nos comentários como Deus ampliou sua visão durante um desafio. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outras pessoas que estão enfrentando situações semelhantes. Se Deus nos ajuda a ver além dos nossos problemas, que outras maneiras Ele utiliza para nos guiar e ensinar? No próximo sinal, exploraremos como Ele nos dá a sensação de segurança em sua presença, mesmo nos momentos mais difíceis. Sinal 15. Deus fala com você por meio da sensação de segurança em sua presença. Já se sentiu completamente protegido em um momento de dificuldade, como se uma presença maior estivesse cuidando de você? Essa sensação de segurança em meio ao caos é um sinal claro de que Deus está comunicando sua proteção e cuidado diretamente ao seu coração e mente. Em Salmos 23:4, encontramos uma das declarações mais reconfortantes da Bíblia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse versículo nos lembra que a presença de Deus é suficiente para dissipar qualquer medo. Ele está ao nosso lado em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. A sensação de segurança que Ele nos dá não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Ele é fiel e não nos abandona. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele sabe que em tempos de tribulação precisamos de algo mais profundo do que palavras ou explicações. Precisamos sentir que Ele está presente, nos guardando e guiando. Essa segurança em sua presença nos dá forças para enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Como experimentar essa sensação de segurança? Primeiro, confie nas promessas de Deus. Medite em versículos como Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ao internalizar essas palavras, você permite que elas se tornem uma âncora para sua alma. Segundo,
Busque estar na presença de Deus por meio da oração e da adoração. Esses momentos de conexão com Ele fortalecem sua fé e o ajudam a sentir sua proteção. Por último, lembre-se de que a presença de Deus é constante, mesmo que você não a perceba imediatamente. Ele está com você em cada passo, guardando e guiando com amor. Um exemplo poderoso desse sinal é encontrado na história de Daniel na cova dos leões. Cercado por animais ferozes, Daniel não demonstrou medo porque sabia que Deus estava com ele. Durante toda a noite, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo seu servo fiel. Essa história nos ensina que a sensação de segurança em Deus nos permite enfrentar os maiores perigos com confiança, sabendo que Ele está no controle. Quando Deus comunica sua presença e proteção, Ele nos lembra que somos cuidados e amados por Ele. Mesmo nos vales mais sombrios da vida, sua luz está sempre conosco, guiando-nos de volta à segurança de sua presença. No próximo sinal, veremos como Deus trabalha ao revelar pecados que precisam ser confessados, mostrando sua graça e desejo de restauração em nossas vidas. Sinal 16. Deus fala com você, revelando pecados que devem ser confessados. Você já experimentou aquele momento em que, de repente, percebeu algo que precisava mudar em sua vida? Essa revelação muitas vezes não vem de nossa própria consciência, mas de Deus, que nos guia em direção ao arrependimento. Em 1 Timóteo 2:4, encontramos a essência desse propósito divino, pois Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus nos ama profundamente e, por isso, Ele deseja nossa salvação e restauração. Parte desse processo inclui nos mostrar áreas em nossa vida que precisam de correção, não para nos condenar, mas para nos libertar. O pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos traz de volta à comunhão com Ele. Quando Deus revela algo que precisa ser confessado, é um ato de amor, pois Ele deseja que vivamos uma vida plena e em paz com Ele. Porque Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque o arrependimento é o caminho para a restauração. Quando reconhecemos nossos erros, abrimos espaço para que a graça de Deus opere em nossa vida. Ele quer que sejamos livres do peso do pecado e possamos viver de acordo com seus propósitos. Como responder a esse sinal? Primeiro, esteja aberto para ouvir a voz de Deus. Se Ele trouxer à sua mente algo que precisa ser confessado, não ignore. Ore pedindo perdão e peça ao Espírito Santo que o ajude a corrigir suas atitudes. Segundo, confesse seus pecados a Deus com sinceridade. Ele é fiel para perdoar, como nos lembra 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por último, tome medidas práticas para evitar cair nos mesmos erros. Isso pode incluir mudanças de comportamento, buscar conselhos sábios ou até mesmo pedir perdão a alguém que você possa ter magoado. Um exemplo claro desse sinal está na história do rei Davi. Após pecar gravemente contra Deus ao tomar Batseba e tramar a morte de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar suas ações, Davi reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente, como expressa no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse arrependimento trouxe restauração à vida de Davi, mostrando que Deus não rejeita aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Quando Deus revela pecados que precisam ser confessados, Ele está nos chamando de volta para si. É um convite à transformação para que possamos viver livres da culpa e em comunhão com seu amor. No próximo sinal, veremos como Deus planta pressentimentos em nosso coração para nos alertar sobre situações ou decisões, sempre cuidando de nossa segurança e bem-estar. Sinal 17. Deus fala com você por meio de pressentimentos inspirados por Ele. Você já teve aquela sensação inexplicável, como se algo dentro de você estivesse alertando para um perigo ou mostrando o caminho certo a seguir.
Esses pressentimentos, que muitas vezes não conseguimos justificar, podem ser Deus falando conosco. Em Juízes 6:34, lemos: "O Espírito do Senhor tomou posse de Gideão." Esse momento marcante mostra como Deus pode inspirar e direcionar, colocando uma convicção clara em nosso coração. Os pressentimentos inspirados por Deus não são simples intuições humanas, mas uma manifestação do Espírito Santo que trabalha em nós para nos alertar ou guiar em momentos cruciais. Deus usa esse meio para nos proteger de perigos, corrigir o curso de nossas decisões, ou até mesmo para nos preparar para algo que está por vir. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque em sua sabedoria, Ele sabe que às vezes precisamos de um aviso rápido ou de uma convicção forte para agir corretamente. Esses pressentimentos são sinais de que Ele está cuidando de cada detalhe de nossa vida, nos guiando com amor e propósito. Como responder a esses pressentimentos? Primeiro, ouça com atenção. Se algo persiste em sua mente ou coração, leve-o a Deus em oração, pedindo discernimento. Segundo, compare esse pressentimento com os princípios bíblicos. Deus nunca contradiz sua palavra, então qualquer intuição que vá contra as Escrituras não é dele. Por último, confie no Espírito Santo para confirmar o que você sente. Se o pressentimento traz paz e direcionamento claro, é um forte sinal de que vem de Deus. Um exemplo claro disso está na história de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, ele recebeu uma convicção clara de que deveria liderar o povo, mesmo sentindo-se inadequado. Essa inspiração foi confirmada pelo Espírito do Senhor, que o capacitou para cumprir o propósito divino. Gideão confiou nessa direção, e sua obediência trouxe vitória ao povo de Israel. Outro exemplo prático pode ser encontrado em nossas vidas cotidianas. Pode ser aquela sensação de que você deveria mudar de rota em um trajeto comum, evitando um possível acidente, ou uma forte intuição de ligar para alguém que precisa de ajuda naquele momento. Esses pressentimentos não são apenas coincidências, são maneiras de Deus nos envolver em seu cuidado e propósito. Quando Deus fala por meio de pressentimentos, Ele está demonstrando seu cuidado ativo por nós. Esses alertas e intuições nos lembram que não estamos sozinhos e que Ele está constantemente nos guiando. No próximo sinal, veremos como Deus fortalece nossa mente e espírito para resistir às tentações, mostrando sua fidelidade em momentos de provação. Sinal 18. Deus fala com você, dando força mental para superar a tentação. Todos nós enfrentamos momentos em que somos tentados a desviar do caminho que Deus nos chama a seguir. Mas já notou como, em meio a essas situações, surge uma força interior que o ajuda a resistir? Essa força não é algo que simplesmente vem de nós. É Deus falando diretamente ao nosso coração e mente, oferecendo resistência ao pecado. Em 1 Coríntios 10:13, somos lembrados: nenhuma tentação os sobreveio, exceto o que é comum à humanidade, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Essa promessa nos assegura que Deus nunca nos deixará sozinhos em momentos de provação. Ele não apenas limita a intensidade das tentações, mas também nos capacita com pensamentos de resistência e estratégias para escapar delas. Sua fidelidade garante que, mesmo nos momentos mais difíceis, temos a força necessária para vencer. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele entende nossas fraquezas e sabe que por nós mesmos não somos capazes de resistir às tentações. Ele nos dá pensamentos de coragem e convicção, lembrando-nos de quem somos em Cristo e nos chamando a viver de maneira digna de seu amor e graça. Como reconhecer e aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, esteja atento às lembranças e convicções que surgem no momento da tentação. Pode ser um versículo que vem à mente ou um pensamento claro dizendo: isso não é certo.
Segundo, ore imediatamente, pedindo a Deus que fortaleça sua mente e afaste os desejos que não glorificam a Ele. Por último, fuja da tentação. Deus frequentemente usa nossos pensamentos para nos dar uma saída clara, como evitar uma situação ou tomar uma decisão diferente. Um exemplo bíblico forte é o de José no Egito. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, José teve a força mental e espiritual para resistir. Ele reconheceu que ceder à tentação seria um pecado contra Deus e decidiu fugir, mesmo que isso resultasse em consequências difíceis. Esse ato de fidelidade demonstra como Deus nos capacita a superar tentações e permanecer firmes em sua vontade. Outro exemplo de como Deus nos fortalece está em Jesus, que enfrentou tentações no deserto. A cada investida do inimigo, ele respondeu com a palavra de Deus, mostrando que pensamentos de resistência e verdade são uma arma poderosa contra o pecado. Quando Deus nos dá força mental para resistir à tentação, Ele está nos capacitando a viver de acordo com seu propósito e demonstrando sua fidelidade. Essa força é um lembrete de que não estamos sozinhos e que em Cristo temos tudo o que precisamos para vencer o pecado. No próximo sinal, veremos como Deus usa momentos de alegria e gratidão para falar conosco, nos lembrando de sua bondade e amor em nossa jornada diária. Sinal 19. Deus fala com você através de uma voz interior suave. Você já sentiu uma leve impressão em seu coração ou mente, como um sussurro tranquilo que parecia trazer paz e orientação? Deus frequentemente fala conosco dessa forma, usando uma voz interior suave que nos guia e conforta. Em 1 Reis 19:12, vemos um exemplo marcante disso. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio um sussurro tranquilo e suave. Nesse episódio, o profeta Elias estava desesperado, buscando ouvir Deus de maneira grandiosa e extraordinária. No entanto, Deus escolheu se manifestar de forma simples, em um sussurro que trouxe clareza e direção ao profeta. Essa história nos ensina que a voz de Deus muitas vezes não é estrondosa, mas discreta e cheia de paz, exigindo que aquietemos nossa mente para ouvi-lo. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele quer que busquemos sua presença em meio à quietude, aprendendo a confiar em sua proximidade e cuidado. No barulho do mundo e em meio às nossas preocupações, a voz suave de Deus se destaca como um lembrete de que Ele está presente, mesmo quando não o percebemos de imediato. Como reconhecer essa voz interior suave? Primeiro, busque momentos de silêncio em sua rotina. Sem distrações, você estará mais sensível a perceber os sussurros de Deus. Segundo, esteja atento a pensamentos que trazem paz e direção clara, especialmente aqueles que alinham com os princípios bíblicos. Por último, obedeça prontamente. Quando sentir que Deus está falando, confie e haja, mesmo que seja algo simples, como uma palavra de encorajamento para outra pessoa ou uma decisão aparentemente pequena. Um exemplo poderoso desse sinal está na vida de Samuel, ainda criança. Quando ouviu Deus chamá-lo pela primeira vez, a voz de Deus foi tão suave que ele a confundiu com a de Eli, o sacerdote. Somente depois que Eli o orientou, Samuel respondeu: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Esse evento mudou a vida de Samuel, marcando o início de seu ministério como profeta. A voz interior suave de Deus não é apenas para momentos de grande necessidade, mas também para decisões e reflexões do dia a dia. Ele nos guia com gentileza, mostrando seu cuidado em cada detalhe de nossa vida. Mesmo nos momentos em que parece difícil ouvi-lo, sua presença está ali, sussurrando verdades e trazendo direção. Quando Deus fala com suavidade, Ele nos convida a uma relação mais íntima, baseada na confiança e na sensibilidade espiritual. Sua voz interior é um presente que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida com paz
e clareza. No próximo sinal, exploraremos como Deus usa os outros ao nosso redor como instrumentos para comunicar suas mensagens, reforçando o cuidado e a proximidade do Pai em nossas vidas. Sinal 20. Deus fala com você, inspirando gratidão. Você já se encontrou em um momento em que, ao refletir sobre sua vida, se sentiu profundamente grato por tudo o que Deus fez, mesmo nas circunstâncias mais difíceis? Deus frequentemente nos inspira a perceber as bênçãos que Ele coloca em nossas vidas, e essa gratidão é uma maneira poderosa de Ele se comunicar conosco. Em 1 Tessalonicenses 5,18, encontramos a instrução divina. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse versículo nos desafia a ser gratos não apenas pelos momentos bons, mas também pelas dificuldades, pois em todas as circunstâncias Deus está trabalhando para o nosso bem. A gratidão é um sinal claro de que conseguimos ver além das dificuldades imediatas e reconhecer as bênçãos e o cuidado de Deus em nossa vida. Por que Deus escolhe falar conosco através da gratidão? Porque a gratidão muda nossa perspectiva. Quando somos gratos, nossa visão se amplia e conseguimos perceber mais claramente o quanto Deus tem feito por nós. Ela também nos conecta ao coração de Deus, pois Ele deseja que reconheçamos seu amor e cuidado, independentemente das situações. Gratidão nos ajuda a entender que mesmo nas dificuldades, Deus está presente e agindo para o nosso bem. Como aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, comece o dia com uma oração de gratidão, mesmo que as circunstâncias ao seu redor não sejam ideais. Ao levantar, agradeça a Deus pelas bênçãos simples, como a vida, a saúde e o fato de que Ele está com você a cada passo. Segundo, em momentos de desafio, pratique o culto da gratidão. Em vez de se concentrar nas dificuldades, escolha agradecer por tudo o que Deus ainda está fazendo, mesmo nas adversidades. Isso mudará sua mentalidade e abrirá seu coração para mais da presença de Deus. Uma metáfora que pode ilustrar a gratidão é a de uma árvore frutífera. Assim como uma árvore que recebe cuidado e nutrição se enche de frutos, a nossa vida, quando regada pela gratidão, começa a dar frutos de paz, contentamento e fé. A gratidão é como o sol que aquece e dá força à árvore, permitindo que ela cresça e se desenvolva. Da mesma forma, quando somos gratos, nossa fé cresce e nosso relacionamento com Deus se fortalece. Agora pense, como você pode cultivar mais gratidão em sua vida? O que você pode agradecer a Deus hoje, mesmo em meio a dificuldades? Ao focarmos na gratidão, percebemos que mesmo nas sombras, há luz e bênçãos abundantes. No próximo sinal, veremos como Deus nos fortalece nas batalhas espirituais, inspirando coragem e determinação para enfrentar os desafios com fé e confiança. Sinal 21. Deus fala com você por meio de um amor transbordante. Você já sentiu, de maneira profunda e inexplicável, um amor tão grande por algo ou alguém que parecia vir de um lugar além de si mesmo? Esse amor que muitas vezes transborda em nossos corações pode ser a voz de Deus tocando nossa mente, trazendo paz, conforto e uma sensação de conexão com Ele. Em Romanos 5,5, encontramos a promessa de Deus, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse versículo nos lembra que o amor de Deus é derramado abundantemente em nós pelo Espírito Santo, de maneira que nossa experiência com Ele não é apenas intelectual, mas profundamente emocional e transformadora. O amor de Deus não se limita ao que podemos compreender, mas nos toca de formas que vão além da nossa capacidade humana de explicação. Ele nos fala por meio desse amor transbordante, guiando-nos,
curando-nos e nos convidando a refletir seu caráter em nossas ações. Por que Deus escolhe se comunicar conosco dessa forma? Porque o amor é o fundamento do relacionamento com Ele. Ele quer que saibamos, não apenas em nossa mente, mas também em nosso coração, que somos amados incondicionalmente. O amor de Deus nos capacita a viver de maneira diferente, a perdoar mais facilmente, a ser mais compassivos e a ver o mundo com os olhos dele. Quando sentimos esse amor transbordante, sabemos que Deus está falando conosco, lembrando-nos de sua presença constante e do seu cuidado imensurável. Como reconhecer esse amor em sua vida? Primeiro, comece a perceber os momentos em que você sente esse amor profundo. Pode ser ao ver a bondade em uma pessoa, ao sentir paz em meio a um momento difícil, ou ao refletir sobre a misericórdia de Deus. Esses são momentos em que o Espírito Santo está agindo em seu coração. Segundo, pratique a gratidão. Agradeça a Deus por esse amor constante, reconhecendo que Ele não apenas fala com você, mas também manifesta seu cuidado através do amor. Por último, compartilhe esse amor. Deus nos ama para que possamos espalhar esse amor a outros, seja por palavras de encorajamento ou atos de bondade. Um exemplo claro desse sinal é visto em Jesus, que demonstrou um amor imensurável ao dar sua vida por nós na cruz. Esse amor não foi apenas um sentimento, mas uma ação concreta que transformou o mundo. Da mesma forma, Deus deseja que experimentemos e compartilhemos esse amor em nossas próprias vidas, tocando os outros com a mesma graça e compaixão que Ele nos oferece. Agora, pense, você já experimentou esse amor transbordante de Deus em sua vida? Como isso tem tocado sua mente e seus relacionamentos? Ao viver em resposta a esse amor, podemos ser um reflexo da bondade e da misericórdia de Deus. No próximo sinal, veremos como Deus usa os momentos de silêncio e reflexão para trazer clareza e nos preparar para os próximos passos em seu plano. Sinal 22. Deus fala com você, trazendo memórias que edificam a fé. Você já parou para refletir sobre os momentos em que Deus foi fiel em sua vida? Talvez tenha sido em um momento de grande dificuldade, quando Ele lhe deu força para continuar, ou quando Ele abriu portas que você pensava estarem fechadas para sempre. Essas memórias, que trazem à tona a fidelidade de Deus, são maneiras poderosas que Ele usa para falar conosco e edificar nossa fé. Em Salmos 103:2, encontramos o convite: bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Este versículo nos chama a não esquecer das bênçãos de Deus, mas a trazê-las à memória, especialmente nos momentos de incerteza. Deus usa nossas lembranças de sua fidelidade para fortalecer nossa confiança nele. Quando refletimos sobre como Ele nos ajudou no passado, podemos enfrentar os desafios do presente com a certeza de que Ele continuará nos sustentando. Por que Deus escolhe trazer à nossa memória esses momentos? Porque Ele sabe que nossa fé é alimentada pela lembrança de sua ação em nossas vidas. Quando enfrentamos novas dificuldades, é fácil esquecer o que Deus já fez por nós. Ele, então, nos lembra de suas obras maravilhosas, ajudando-nos a perceber que, se Ele foi fiel ontem, Ele será fiel hoje e sempre. Como aplicar esse sinal em sua vida? Primeiro, reserve momentos para refletir sobre o que Deus já fez por você. Faça um diário de oração ou um registro de momentos de fé, onde você escreve as respostas de Deus, as vitórias conquistadas e as lições aprendidas. Esse hábito permitirá que você veja claramente a mão de Deus ao longo da sua jornada. Segundo, ao enfrentar novos desafios, traga à sua memória essas bênçãos. Lembre-se de como Deus tem sido fiel no passado e confie que Ele também te sustentará agora. Por último, compartilhe essas memórias com outros. Testemunhar a fidelidade de Deus pode ser uma fonte de encorajamento para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Uma metáfora que pode ilustrar esse sinal é a de uma vela.
Quando enfrentamos momentos de escuridão, as memórias da fidelidade de Deus são como uma chama que ilumina nosso caminho, nos ajudando a ver a direção mesmo nas sombras. Assim como uma vela brilha mais forte quando o ambiente está escuro, nossas memórias de fé brilham mais intensamente quando enfrentamos tribulações. Agora pense, você tem lembranças de momentos em que Deus foi fiel e as usou para fortalecer sua fé? Às vezes, o simples ato de lembrar do que Ele fez no passado pode ser o impulso que precisamos para continuar avançando. No próximo sinal, veremos como Deus usa o amor incondicional em nossa vida para nos conduzir em momentos de dúvida e nos levar de volta ao seu propósito. Sinal 23. Deus fala com você por meio de convicções sobre justiça. Você já teve uma sensação incontrolável de que algo estava errado, mesmo que todos ao seu redor estivessem dizendo o contrário? Essa convicção interna, que nos permite distinguir entre o certo e o errado, pode ser a voz de Deus nos guiando. Em Isaías 5:20 lemos: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Este versículo nos adverte sobre a distorção da verdade e a importância de discernir o que é justo aos olhos de Deus. Deus nos fala por meio de convicções sobre justiça, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Em sua sabedoria infinita, Ele nos concede a capacidade de reconhecer o que está em conformidade com sua vontade. À medida que nos aprofundamos no relacionamento com Ele, o Espírito Santo nos ajuda a entender o que é justo e moralmente correto, guiando-nos a tomar decisões que refletem seu caráter. Por que Deus escolhe nos falar dessa maneira? Porque Ele quer que sejamos agentes da justiça em um mundo que muitas vezes distorce o que é certo. Quando temos convicções sobre justiça, somos movidos a agir de maneira ética e justa, em harmonia com os princípios que Deus estabeleceu para nós. Essas convicções são uma forma de Deus nos moldar à sua imagem, chamando-nos a ser luz em um mundo que, por vezes, caminha nas trevas. Como podemos aplicar esse sinal em nossa vida? Primeiro, busque a sabedoria de Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Quando estiver diante de uma decisão difícil, ore pedindo discernimento para distinguir o certo do errado. Lembre-se de que muitas vezes a justiça de Deus pode ser diferente dos padrões do mundo. Segundo, confie na voz do Espírito Santo. Se algo dentro de você sente que é errado, mesmo que o mundo diga o contrário, confie nessa convicção e haja conforme os princípios de Deus. Por último, seja firme em suas convicções. Em um mundo onde as ideias de justiça podem ser relativizadas, é importante permanecer fiel ao que Deus considera justo e correto. Um exemplo clássico de como Deus usa convicções sobre justiça está na história de Daniel. Quando foi desafiado a se dobrar diante da imagem de ouro do rei Nabucodonosor, Daniel teve uma convicção firme de que isso era errado aos olhos de Deus. Ele escolheu, com coragem, desobedecer ao decreto real, confiando que a justiça de Deus era mais importante do que a obediência a um governante humano. Sua decisão teve consequências, mas Deus o honrou, protegendo-o na cova dos leões. Agora pense, você já teve uma convicção clara de que algo era errado, mesmo quando parecia ser aceitável para os outros? Como você agiu diante dessa convicção? Deus nos chama a viver de acordo com sua justiça, não a justiça que o mundo impõe. E isso exige coragem e fidelidade. No próximo sinal, veremos como Deus nos usa em momentos de silêncio para nos preparar e nos fortalecer espiritualmente, ensinando-nos a confiar plenamente em sua orientação. Sinal 24. Deus fala com você através de um sentimento de propósito. Você já sentiu, de repente, uma convicção de que está destinado a algo maior, um propósito que lhe dá direção e clareza para suas ações? Esse sentimento profundo de propósito pode ser Deus falando com você, guiando seus pensamentos para compreender seu plano para a sua vida. Em Jeremias 29:11, Deus nos revela:
pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esse versículo nos lembra que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Mesmo nos momentos de dúvida ou incerteza, Ele já traçou um plano que é bom e cheio de esperança. Quando sentimos esse chamado interior, essa sensação de propósito, é uma forma de Deus nos revelar sua vontade e nos encorajar a seguir em frente com confiança. Por que Deus escolhe nos falar por meio de um sentimento de propósito? Porque Ele nos ama e deseja que cumpramos nosso papel no mundo. Quando encontramos nosso propósito em Deus, sentimos que nossas vidas têm significado e direção. Esse sentimento de propósito nos motiva a viver de maneira intencional, buscando a vontade de Deus em todas as nossas ações. Como podemos reconhecer esse sinal em nossa vida? Primeiro, busque momentos de quietude e oração, pedindo a Deus para revelar mais sobre seu plano para você. Pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça neste momento da minha vida? Em segundo lugar, observe os talentos e paixões que Deus colocou em seu coração. Muitas vezes, Ele usa essas inclinações para nos guiar ao nosso propósito. Se algo lhe traz alegria e faz você sentir que está no caminho certo, isso pode ser um sinal de que você está alinhado com o plano de Deus. Por último, confie nas oportunidades que surgem em sua vida. Deus frequentemente abre portas que nos levam mais perto do propósito que Ele tem para nós. Um exemplo bíblico claro desse sinal é o de Moisés. Quando Deus o chamou para libertar os israelitas do Egito, Moisés inicialmente se sentiu incapaz e cheio de dúvidas. No entanto, Deus lhe deu um propósito claro e o capacitou para a missão. Apesar de suas inseguranças, Moisés confiou em Deus e cumpriu o papel que lhe foi dado, tornando-se um líder importante na história de Israel. A sensação de propósito que ele recebeu de Deus foi o que o sustentou durante os desafios que enfrentou. Agora pense, você já experimentou aquele momento em que sentiu que estava exatamente onde deveria estar, cumprindo um propósito divino? Como isso impactou sua vida? Quando entendemos e aceitamos o propósito de Deus, nossa vida se torna uma jornada mais clara, cheia de significado e direção. No próximo sinal, veremos como Deus nos prepara para desafios futuros, nos guiando com sabedoria e fortalecendo nossa confiança em sua provisão. Sinal 25. Deus fala com você por meio do espírito de sabedoria e revelação. Você já sentiu que, ao buscar a Deus, uma compreensão profunda e clara de sua vontade começou a se formar em sua mente e coração? Isso não é apenas fruto de nossa própria razão, mas uma revelação que vem do Espírito Santo. Em Efésios 1:17, Paulo ora para que Deus nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para que o conheçam melhor. Esse versículo nos mostra que Deus não apenas nos dá sabedoria, mas também revela mais de seu caráter e de sua vontade para nossas vidas. Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacita a compreender aquilo que é invisível aos nossos olhos naturais. Ele nos ajuda a ver além das circunstâncias e nos dá discernimento sobre o que está de acordo com sua vontade. Quando buscamos essa sabedoria e revelação, não estamos apenas pedindo para entender mais intelectualmente, mas também para experimentar mais intimamente a presença e os planos de Deus para nós. Por que Deus escolhe falar conosco dessa maneira? Porque Ele deseja que o conheçamos de forma profunda e verdadeira. Quando recebemos revelação do Espírito Santo, nossa fé é fortalecida e nosso entendimento sobre o propósito divino em nossas vidas é ampliado. Deus quer que vivamos alinhados com sua vontade, e essa sabedoria espiritual nos guia para tomar decisões que glorifiquem seu nome. Como podemos aplicar esse sinal em nossa vida? Primeiro, ore pedindo a Deus para abrir os olhos do seu coração. Peça para que Ele revele mais de sua vontade e de seu caráter a você. Segundo, esteja atento à maneira como o Espírito Santo comunica sabedoria, seja por meio das Escrituras,
de uma conversa ou mesmo de um momento de reflexão. Quando a sabedoria de Deus lhe for revelada, aceite-a com humildade e confiança. Por último, pratique o que Deus lhe revelar. O conhecimento sem ação é ineficaz, mas quando colocamos em prática o que aprendemos, vemos a manifestação de seu poder em nossa vida. Um exemplo claro disso é visto em Salomão, que pediu sabedoria a Deus quando se tornou rei de Israel. Em 1 Reis 3:9, ele pede a Deus: dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar este teu povo. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria divina, permitindo-lhe tomar decisões que abençoaram todo o seu reino. Da mesma forma, Deus deseja nos dar sabedoria e revelação para viver com discernimento em todas as áreas de nossas vidas. Agora pense, você já experimentou momentos em que o Espírito Santo lhe trouxe uma compreensão mais profunda de algo que estava buscando ou de algo que estava enfrentando? Esses momentos de revelação são oportunidades de crescimento espiritual e de aproximação de Deus. Ao refletir sobre todos os sinais que vimos, podemos agora nos preparar para um momento de oração, onde podemos pedir a Deus que complete sua obra em nosso coração e nos fortaleça com sua sabedoria divina. O que você está carregando hoje que precisa ser entregue nas mãos de Deus? Talvez seja uma preocupação que tem pesado em seu coração, uma dúvida que não sai de sua mente, ou uma situação difícil que parece não ter solução. Deus está pronto para tomar esses fardos de suas mãos e trocar sua ansiedade por sua paz. Ele nos convida, em sua palavra, a descansar nele, confiando que ele tem o controle sobre todas as coisas. Como está escrito em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus nos oferece descanso, renovação e a certeza de que Ele está conosco, não importa o que enfrentemos. Agora, convido você a abrir seu coração em oração, entregando a Ele tudo o que está te afligindo. Vamos juntos clamar pela sua ajuda, confiança e paz, sabendo que Ele está cuidando de nós. E se você deseja entregar algo nas mãos de Deus neste momento, comente entrega nos comentários. Vamos orar com fé, confiando que Ele ouvirá e responderá a cada um de nossos pedidos. Pai Celestial, sabemos que Tu és um Deus fiel, que está presente em nossas vidas, guiando-nos com amor e sabedoria. Tua palavra é viva e poderosa, e ela nos ilumina mesmo nos momentos de maior escuridão. Hoje refletimos sobre os sinais que nos mostraste, lembrando-nos de teu cuidado constante e de como nos guias, nos proteges e nos amas, mesmo nas circunstâncias difíceis. Queremos te agradecer por cada ensinamento revelado neste vídeo. Somos gratos por tua bondade infinita, por tua fidelidade que nunca falha e por cada bênção que tu nos envias. Agradecemos também pela paz que só tu podes nos dar e por tudo o que fazes por nós, mesmo quando não vemos. Pedimos, Senhor, forças para aplicar os ensinamentos que aprendemos. Dá-nos sabedoria para discernir tua voz e coragem para seguir tua direção, mesmo quando os caminhos se tornam difíceis. Ajuda-nos a confiar em ti, sabendo que tu sempre tens o melhor para nós e que nos sustentas em todo o tempo. Sabemos que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Pedimos por aqueles que estão passando por momentos de aflição, que os enfermos encontrem cura e força, que aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou emocionais sejam amparados por tua provisão e que as famílias quebradas sejam restauradas pela tua paz. Neste momento, queremos entregar nossas preocupações, sonhos e desafios em tuas mãos. Silenciosamente, colocamos tudo diante de ti, sabendo que tu és o Deus que cuida de nós. Entregamos nossas vidas, nossos medos e anseios, confiando que tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que, ao entregarmos tudo a ti, podemos descansar na certeza de que tu tens o controle. Senhor,
nos fortaleça para viver com fé e esperança, sabendo que a tua paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos ser luz em um mundo cheio de escuridão, refletindo o teu amor e compaixão onde quer que estejamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, comente amém abaixo. E se você precisar de uma oração especial, compartilhe suas necessidades nos comentários. Vamos orar juntos, confiando que Deus ouvirá e atenderá a todos os nossos pedidos. Ao refletirmos sobre os sinais de como Deus fala conosco, é impressionante perceber como Ele se comunica de maneiras tão profundas e pessoais. Através de sua sabedoria, amor e presença constante, Ele nos guia, fortalece e nos ajuda a discernir o caminho certo a seguir. Cada sinal que vimos hoje revela a ação de Deus em nossa vida cotidiana, desde os momentos de silêncio até as convicções que Ele coloca em nosso coração. Ele está sempre presente, falando conosco, nos conduzindo com amor e nos ensinando a viver segundo sua vontade. Agora é o momento de aplicar esses ensinamentos em sua vida. Como você pode começar a ouvir mais atentamente a voz de Deus e aplicar os princípios que aprendemos? O que você pode entregar hoje nas mãos dele para viver com mais confiança e propósito? O fato de saber que Deus está guiando nossos passos deve nos dar uma paz profunda e a confiança de que Ele tem planos bons para nossas vidas, planos de paz e não de mal, como Ele promete em sua palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu adoraria conhecer você melhor. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo e compartilhe algo que está passando para que possamos orar juntos por sua vida. Sua história é importante e juntos formamos uma corrente de fé e esperança. Temos muitos outros conteúdos feitos com amor e propósito para fortalecer a sua fé. Confira nossa playlist no primeiro comentário fixado e continue aprendendo como os ensinamentos de Jesus podem guiar sua vida todos os dias. Há sempre uma palavra especial esperando por você. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e encha seu coração de paz e esperança. Lembre-se, com Cristo nunca estamos sozinhos e cada passo dado em fé nos aproxima da vitória. Continue caminhando com confiança, pois Deus está com você. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja sempre com você e sua família.